Bom dia a todos. É sempre com muita alegria que nós podemos estar aqui mais uma vez no Portal da Luz, hoje de maneira um tanto especial, né? Porque hoje é o dia que se comemora o Dia das Mães. Verdadeiramente, o Dia das Mães nós podemos dizer que são todos os dias, né? Mas hoje, como se comemora, nós vamos fazer uma tentativa de homenageá-las aqui através da música. E eu, um tempo atrás, eu achava que eu sabia escrever alguma coisa. Então eu escrevi um poeminha que vou dizer aqui para o Dia das Mães. Mamãe, fonte divina de inspiração, ternura, singeleza, resignação. És o sentimento mais nobre que floresce no coração. Criatura de suave encanto, exemplo de amor e dedicação. És santa, rogando a Deus pela nossa proteção. És luz irradiando esperança, és anjo do bem, rainha do lar, coração gigante que não se cansa de seus filhos sempre amar. És mãe, bálsamo que alivia a nossa dor, maravilhoso dom divino, doutora na arte do amor. Obrigado pelo leite, pelo colo, pelo pão. Muito obrigado pela oportunidade da vida, pelo carinho, pelo amor, pela educação. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o ar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A
gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Como estiveres agora, mamãe, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, mamãe, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, mamãe, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, mamãe, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, mamãe, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, mamãe, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, mamãe, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, mamãe, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo a mão de Deus irá te abençoar. Obrigado, você faz parecer simples a coisa, viu? Parabéns. Isso é emocionante. Bom dia a todos. Grande satisfação ter de volta aqui ao portal. Agradeço uma vez mais ao Domingos pela preparação dessa festa, né, nessa manhã. Aquilo que eu estava falando aqui, quando ele começa a cantar parece que é simples, né?
vamos fazer também, né? Também, se ele pode, eu também posso, mas não é simples, não. Exige esforço, talento, né? Eu vou, entre os próximos 40 minutos no máximo, aí, vou ser rápido hoje, prometo, falar algumas coisinhas sobre a família, sobre esse matrimônio, laços que ligam dois seres que se amam. E a gente vai usar como referência essa obra aqui, ó, do Emmanuel, chama Vida e Sexo, psicografia do Chico Xavier, aqui na edição da FEB, 27ª edição já. A primeira edição é de 1970, mas o assunto é extremamente atual. Então, um livro fino no conteúdo, mas de grande valia, reflexões importantes. E a técnica que eu vou usar para expor o tema vai ser a leitura. Então, eu vou pedir a caridade dos irmãos para me permitirem fazer a leitura dos 2 ou 3 textos que eu separei. Eu vou fazer pausas intercaladas, a gente vai comentar algumas coisinhas para enriquecer ou tentar entender, explorar ao máximo a compreensão do texto. E justamente porque eu vou fazer essa leitura, é livre. A qualquer momento os irmãos interromperem, fazerem as considerações, indagações, se necessário for, para que a gente possa explorar ao máximo o texto. Tá bom assim? Tudo bem? Então fica combinado. Mas antes de começar a leitura do texto, eu quero realçar, obrigado, eu quero realçar um ponto de vista de um filósofo. Eu estou me referindo ao filósofo conhecido por Kant. Ele está lá no século XVIII, anos 1700 e alguma coisa. Ele é um dos precursores do iluminismo, da revolução da Era das Luzes. Ele foi um dos inspiradores da Revolução Francesa pelos seus conceitos. E ele trata no homem como um ser especial na criação. Ele vê que o homem tem características que transcendem a criação como um todo. Ele percebe o valor do homem na sua capacidade de contrariar as suas tendências. Ele dá um exemplo baseado em Rousseau. O Rousseau contava uma história sobre a vida, em que ele coloca, de alguma forma mais ou menos resumida, assim: o gatinho, quando nasce, ele nasce pronto para a vida que ele vai ter. Ele já vem com tudo o que ele precisa para viver como gato. O pombo, quando nasce pronto para a vida que ele vai ter. Ele já vem com tudo pronto, treinado, e sabe o que precisa para ser um pombo. De tal forma que, diante de um prato de alpiste, um gato morreria de fome. E ao lado de um filé suculento, um pombo também morreria de fome. O homem não. O homem transcende essa condição. Ele é guiado pelos mesmos instintos, ele tem forças da mesma natureza do animal, ele tem o desejo de atender às suas necessidades orgânicas, mas ele pode superá-las. E Kant completa com uma frase célebre: a liberdade está em fazer aquilo que não se quer. Porque enquanto nós achamos que somos livres quando fazemos o que queremos, da forma como queremos e no momento em que queremos, ele nos prova com os argumentos racionais que isso é ser um animal. Isso é atender a instintos, isso é ser preso, ser escravo dos próprios instintos. E que a liberdade real do homem é superar as suas vontades. Colocamos isso como uma anotação. E ao longo da manhã a gente volta a ver a necessidade de entender o que o Kant estava falando. Eu selecionei aqui, da obra Vida e Sexo, que é essa obra que os apresentei, alguns pontos. Logo na introdução, o Emmanuel trata da natureza do homem, da mulher, por que a condição de homem e de mulher, como que é a relação homem-mulher. E ao final do primeira
item da introdução, ele coloca: e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes formas: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelo mecanismo da reencarnação. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar. Então a gente já percebe, de introdução na obra, que as forças que nos colocam como homem, como mulher, que nos atraem uns aos outros, são obras da divindade. Existem como uma razão de ser, nos possibilitam uma ferramenta indispensável para facilita a nossa evolução, como ele coloca na sublimação. A purificação do ser que vem para a experiência encarnatória com o objetivo de se aprimorar. Mas quando damos vazão, sem controle, sem responsabilidade, não tem conversa. Vamos recomeçar. Então temos que saber disso de introdução, é o ponto que ele fala. Em lições seguintes, no item do casamento, ele faz primeiro uma anotação da obra do Livro dos Espíritos, que é a questão 695. Então ele rememora a lição e fala: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Pergunta simples, resposta direta. Seria contrário à lei da natureza o casamento? Há quem sustente, pensadores, que a monogamia, o casamento, seria contrário às leis da natureza, onde o animal busca a reprodução, busca a satisfação dos seus instintos. E os espíritos já respondem: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E Emmanuel comenta: o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. O casamento, portanto, já mostra que regime de vivência, eu poderia escolher várias formas de viver. Eu poderia escolher ser um nômade, eu poderia escolher ser cigano, eu poderia escolher ser isolado em um monastério. Mas existe uma outra forma de viver, que é uma parceria, onde eu me junto com um ser pelo qual sinto uma atração, um impulso, e eu escolho estar ao lado deste ser. E Emmanuel coloca: neste regime, duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas, que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Qual o objetivo, portanto, desta união? Assistência mútua. Um ajuda o outro no desenvolvimento de valores para a vida. Essa é a finalidade do casamento. Quando se escolhe o regime do casamento, se está assumindo um compromisso, assistência mútua, com a finalidade de desenvolvermos valores
para as nossas vidas. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. De vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano. E por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. No casamento, um não deve ignorar o outro. Um deve assumir a responsabilidade pelo outro. Um deve considerar a necessidade, o desejo, às vezes as vontades do outro. Um atribui ao outro maior valor do que a si mesmo. Isso é parceria, reciprocidade. Emmanuel coloca, não se deve haver desconsideração. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, aí eu pergunto, quais são as obrigações mútuas que nós assumimos no casamento? Emmanuel começa lá. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas, a gente vai ver. Mas quais são essas obrigações mútuas? Aqui eu estou fazendo uma parada no texto. O que os irmãos consideram, num regime de casamento, as obrigações mútuas? Quais são? Fidelidade. Primeira, respeito. Fidelidade, respeito, obrigações mútuas. Quem pensa mais? Companheirismo. Companheirismo. Confiança. Que mais? Doação. Amor. Perdão. Obrigações mútuas. Fidelidade, companheirismo, perdão, amor, doação, compreensão, afabilidade, né? Eu gosto dessa palavra, é difícil falar, mas tem um significado tão profundo. Afabilidade, cumplicidade às vezes, né? Necessária. Obrigações mútuas, recíprocas. O homem tem pela mulher, a mulher pelo homem, o companheiro pela companheira, a companheira pelo companheiro, a companheira pela companheira, o companheiro pelo companheiro. As relações são novas na sociedade, devem ser respeitadas. E não é porque a união é homossexual que não se tem as mesmas atribuições, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Companheirismo, fidelidade, obrigações do casamento, do regime do casamento, quando se escolhe viver em companhia. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto de vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. Por antecipação, inclusive, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Quais são as obras que o casamento podem edificar? Os seres que escolheram o regime do casamento fizeram um pacto de assistência mútua, respeito mútuo, assumiram obrigações pelo fato de optarem pelo casamento, as obrigações que nós vimos. Com qual objetivo? Para que se uniram?
para a simples satisfação dos desejos materiais? Para a construção de um patrimônio? Para conhecer o mundo, para desfrutar de experiências sensoriais, simplesmente? Não. O casamento surge para a construção de valores espirituais. A comunhão daquelas criaturas tem um objetivo: o aperfeiçoamento delas mesmas e possibilitarem o compartilhamento deste clima de respeito, de harmonia, de autoconhecimento e conhecimento do outro, para edificar valores espirituais. O objetivo primeiro do casamento, portanto, está na vida do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que se não façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde sobre os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. O que ele está falando aqui? Ele está explicando o casamento. O plano ideal do casamento é a construção afetiva. É a união de almas para o desenvolvimento de valores espirituais. Todavia, este é o plano ideal, porque aqui, ainda em mundo de provas e de expiações, as nossas tendências nos levam a abusar da confiança que detemos pelo outro. Nos levam, às vezes, a abdicarmos dos compromissos que assumimos. Nos levam a descumprir as obrigações que contraímos. Quando fazemos isso, nós assumimos perante nós mesmos um karma, um compromisso, que não tem outro lugar para reparo senão aqui mesmo. Quando abdicamos de um compromisso, quando desrespeitamos um pacto, assumimos o compromisso da reparação. E essa reparação ocorre aqui mesmo. Isso explica a razão pela qual, em numerosos casos, aquela relação do casamento, que deveria, em princípio, refletir a união de seres afins, se mostra tão conflituosa, se mostra tão difícil para um ou para ambos, se mostra uma expiação, porque passa a ser a oportunidade da reparação, correção de erros passados. Ainda nessa lição, ele faz uma observação muito interessante. Não se arrependerá quem se dispõe a estudar os princípios da reencarnação
e da responsabilidade. Eu vou repetir. Não se arrependerá quem se disponha a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho. Obtém-se da vida o que se lhe dá. Colhe-se o material de plantio. Habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, isto é, nas instâncias do tempo, para o continuismo da obra de resgate e de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referentemente à mulher. Olha que informação importante. Quem estudar o princípio da reencarnação, da causa e efeito, como ele coloca lá, vai ter surpresas. Não vai se arrepender, ele coloca. Porque ele vai perceber que no mais das vezes, nós recebemos no nosso lar as mesmas criaturas que nós deixamos para trás. Na experiência remota, nós causamos um agravo, nós causamos um constrangimento, nós abandonamos, nós causamos um dano, às vezes, por nossos impulsos. Volto com Kant. Eu sigo o impulso, eu sigo o instinto, eu não tenho a liberdade sobre os instintos, eu me ponho refém dos instintos e no ato egoísta eu gero um dano a alguém, um companheiro, um familiar, um filho, uma esposa. Esta mesma esposa, este mesmo familiar, as leis divinas vão possibilitar, por misericórdia de Deus, o reencontro. E naquele instante do reencontro, nós vamos estar com a mesma atmosfera espiritual. A mesma atmosfera de dor, a mesma atmosfera de abandono, a mesma atmosfera de decepção. Porque as nossas memórias passadas vão emergir. E a dificuldade aparece. Com qual objetivo? Não sei. Vamos continuar com o Emmanuel, que ele fala melhor do que eu. Troquei de lição. Saí do casamento, vou para a lição do divórcio. Mais uma vez, Emmanuel pega uma obra de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Lição de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. A partir dessa lição, Emmanuel discute. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos na lei do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à necessária sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no início flores, alegria e esperança. Aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. O casamento nasce em clima de alegria, nasce em clima de esperança, nasce em clima de festa, aguardando pelo trabalho. O casamento não é prazer constante. Emmanuel já está colocando. O casamento é oportunidade de trabalho. Ele espera o trabalho. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência.
E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Ninguém é obrigado à escravidão. Ele está colocando, o espírito tem sim o livre-arbítrio de abdicar do compromisso. Tem o livre-arbítrio de interromper o compromisso, modificar, adiar, só que ele greifa transitoriamente. As nossas escolhas, quando abdicamos de um compromisso, abdicamos da obrigação, são só transitórias. Mas dia menos dia, nós vamos ter que retomar aquele assunto. Nós vamos ter que voltar àquela experiência. Eu tenho livre-arbítrio de interromper? Tenho. Isso vai me causar danos? Talvez. Mas o fato é, trabalho interrompido não quer dizer que não precise ser feito. Dia mais, dia menos, vai ter que voltar. Naquele ponto que deixou. Para ir continuar na obra da perfeição. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação. Olha o que ele está falando. É o próprio indivíduo antes da reencarnação que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na instância física. Ele tem um planejamento encarnatório. Ele programa um casamento difícil para a sua próxima experiência. O próprio indivíduo, por necessidade da sua evolução, por necessidade da sua individualidade, programa um casamento difícil. Chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para o ajuste que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas. Nós mesmos pedimos a companhia daqueles seres que prejudicamos para o reajuste, para a retomada do trabalho interrompido, sabendo que aquilo vai ser doloroso, sabendo que aquilo não vai ser fácil, mas nós pedimos a misericórdia de Deus para continuar o trabalho. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia, o casamento, ei-la desencorajada. Nós pedimos, mas quando a coisa acontece, nos desencorajamos, à face dos obstáculos que se desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através do menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor ao processo de dilapidação moral de que é vida, de que é vítima. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegado a sofrimento indébito se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito. Olha, Emmanuel nos coloca, muitas vezes o casamento que nós temos é programação nossa. Nós assumimos o compromisso de reparar os nossos erros, mas quando reencarnamos, nós esquecemos disso. Pior, nós nos deixamos levar pelos impulsos, volto com Kant, nos deixamos levar pelos impulsos, pelas tendências, pelas nossas prioridades egoísticas e voltamos no mesmo erro. Aquele que era violento continua violento. Aquele que ignorava continua ignorando.
Aquele que era desrespeitoso, traidor, continua desrespeitoso, traidor. Ocorre que isso causa um agravo, causa um sofrimento ao cônjuge. Aquele que veio para ser alvo da reparação está novamente sendo ofendido. E não é todo mundo que tem a condição de entender isso. Não é todo mundo que tem a condição de verificar que não é merecedor daquela agressão. De entender que os mecanismos de justiça divina se fazem ao longo de encarnações. Não é todo mundo que consegue, diante de um ato de violência, resistir. Não é todo mundo que consegue, diante de um ato de abandono, sentir-se inteiro. Não é todo mundo que tem a condição de superar o menosprezo. Diante dessa dificuldade, se essa pessoa se sente violentada, sente que tem o limite ou está no limite de fazer uma besteira, eu vou matar o meu marido. Ou eu vou matar os meus filhos. Ou eu vou me matar. Se chegou nesse ponto, dos males o menor, a separação é melhor. Para que não haja o agravamento da situação. A misericórdia de Deus é infinita. Outras chances de reparação virão. Em um outro momento, após um amadurecimento, as oportunidades vão ser resgatadas. Diante desse quadro, dos males o menor. Mas eu continuo com Emmanuel. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico em auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aquele que a lei de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhe a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Não cabe a gente o julgamento. Fulano de tal se divorciou, fulano de tal se separou. Não cabe a nós o julgamento. A escolha é determinada pelo próprio casal. Não cabe ao espírita, ao protestante, ao católico dizer se isso é a favor ou contrário às leis de Deus. As decisões são sempre particularizadas. Emmanuel coloca: vamos pensar, o casamento veio planejado para o progresso, veio planejado como uma oportunidade de resgate. Não vai ser simples, vai ter muita dificuldade, vai ter muito obstáculo. Vai ganhar quem perseverar. Quem resistir bravamente vai ter o progresso. Quem conseguir superar a sua individualidade, oferecer a outra face, vai conseguir largos passos no sentido da evolução. Ocorre que não é todo mundo que atinge esse grau. Não é todo mundo que tem essa força, essa disciplina às vezes. E entre fazer a besteira e abdicar, melhor é abdicar. Essas pessoas não devem ser julgadas. Essas pessoas estão no exercício do seu livre-arbítrio e escolheram uma forma de reajustar-se.
A misericórdia vai propiciar novos reajustes. Não nos cabe julgamento. Agora a verdade há de ser dita. Analisando, eu tinha mais 2 lições completas para analisar. Eu ia levar mais 20 minutos. Eu não vou fazer isso. Há um programa, eu tenho que ser fiel ao programa. Temos outras apresentações ainda essa manhã. Mas eu parto daqui, vou fazer uma adaptação no tempo, só para a gente tentar amarrar e lembrar, daqui tirar o ensino. Vejam, as oportunidades são infinitas. Ocorre que o tempo é limitado. Uma tarefa de reencarnação não é simples. Um processo de reencarnação não é simples. Leva tempo. Então, se nós programamos uma encarnação, assumindo um planejamento onde a dificuldade estaria presente, com o objetivo de resgatar uma falta, de resgatar um compromisso, e nós planejamos isso, talvez não seja sábia a decisão de romper esse compromisso ao longo de uma reencarnação. Talvez, sem razão justificada, não seja inteligente abdicar disso. E eu me refiro à não compreensão de que estamos vivenciando um mundo de provas e expiações. Nós temos a compreensão, nós que estudamos o Espiritismo, que estudamos o Cristo, que nós não estamos aqui para passeio. Nós não estamos aqui para desfrute, como dizia uma professora minha. Nós estamos a trabalho. Nós estamos em momento de investimento. Nós estamos em momento de esforço. Todavia, embora tenhamos este conceito, no nosso meio, na nossa comunidade, nos nossos valores, esses valores não são predominantes na sociedade. Esses valores não são divulgados. Esses valores não são comemorados pela sociedade. Ao contrário. O que nós temos de comercializado, de propagado, de colocado em altar, é o valor da satisfação. O que nós temos é uma propaganda maciça, quase cruel, que nos diz, seja feliz. Que nos diz, seja alegre o tempo todo. Que nos diz, aproveite ao máximo. Que diz, goze à vontade da vida. Que diz, aproveite tudo que a vida te dá de bom. E não perca tempo com aquilo que te aborrece. Não perca tempo com aquilo que exige esforço. Não perca tempo com aquilo que te incomoda. Porque a vida é curta. Essa propaganda maciça fica o tempo todo nos martelando. E pela invigilância, às vezes a gente é sequestrado por essas ideias. Na primeira dificuldade, na primeira contrariedade no casamento, o jovem casal fala, eu não brinco mais. Eu vim para ser feliz, a vida é curta, há muitas mulheres e muitos homens por aí, eu não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. E eu me separo. Talvez não seja a decisão inteligente. Baseada neste fato, não é seguramente uma decisão inteligente.
Kant, o verdadeiro homem livre é aquele que decide contra os seus instintos. O homem sábio, o homem que evolui, é aquele que identifica quais são os seus instintos e exerce a liberdade de escolher: eu quero ou não quero dar vazão a ele. Eu não sou sequestrado pelo desejo do imediatismo. Eu não sou sequestrado pela ideia materialista. Eu tenho a compreensão que o objetivo da encarnação é o aprimoramento, e que neste trabalho de aprimoramento, às vezes está a reconciliação, às vezes está a missão de corrigir defeitos passados. Isso não vai ser simples, não vai ser fácil, mas vai ser útil. Útil para o processo evolutivo. Ao trabalho, não existe progresso sem trabalho. Não existe jantar sem prévio plantio. Se não dedicarmos esforços, não evoluiremos. Se me preocupo com o prazer momentâneo, se me preocupo com a satisfação simplesmente das minhas necessidades, eu não cresço, eu não evoluo, eu não sou livre, na ideia de Kant. Meus queridos, isso é metade da proposta do que eu ia falar. Mas é assunto suficiente para uma semana de pensamento. A oportunidade merece, convém, o estudo da família, dos compromissos familiares, dos laços afetivos, tudo o que eu falei do casamento, transporta-se para a relação filial. O filho difícil, a mãe complicada, o pai agressivo, transporta. É o mesmo raciocínio. O que vale para o casal, vale para o filho, vale para o ente familiar. E vamos perceber se às vezes essas dificuldades que nós acabamos amaldiçoando não são as nossas amigas, para que haja o efetivo progresso. Obrigado pela atenção. Nós vamos continuar com as atrações da manhã. E agora vem um grupo especial aí, né, Valdir? Bom dia. O nome do grupo, por enquanto, é Amigos Sim, que é uma parte de uma música nossa. E a gente fez uma singela homenagem às mães. Eu vou começar a esperar só o Valdir chegar com o violão para me dar o apoio. E aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. E a todas as famílias. Conforme o Alan falou, é muito importante a família na nossa evolução e que a gente possa ter essa energia positiva, esse dia de hoje aí, carregar para as nossas famílias, para os nossos lares. Mas eu gostei do grupo Pé no Chão. A gente não copiou o Domingos, mas eu acho que a sintonia que trouxe, a gente trouxe uma poesia também, um pouquinho mais curta. Mãe, símbolo de amor e de felicidade, que nos guia por toda a eternidade. Está no nosso caminho para nos ensinar e mostrar o que é o amor de verdade. Quando bebês, temos a sua presença e calor. Sentimos o seu amor. Quando crianças, temos você como modelo, nos tratando com tantos
queremos você por perto, porque sabemos que de ti temos o mais puro afeto. Desculpemos. Agora, para animar o nosso domingo um pouquinho. Quem souber pode cantar junto, eu acho que todas as mamães sabem. É uma música da época da minha mamãe, acho que a maioria das mamães conhece. Essa não, a próxima. Maria, Maria, o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte.
Oi. Oi. Uhum. Ó, nem pedimos para embrulhar, né? Porque já o presente já é um embrulho. Quer dizer, sinta-se embrulhada. É do nosso grupo de trabalhador, o Alan também faz parte, porque é do nosso grupo de trabalhador das sexta-feiras. Então, nós queremos homenageá-la. Cada vez que a senhora ouvir, a senhora vai lembrar de nós. Tá bom? Parabéns, Deus abençoe, para a nossa mãe espiritual, né? Muito obrigado, viu? Eles aprontam com a gente, né? Muito obrigada a todo o grupo. Eu sei que cada um de vocês gostaria de estar representado nessa singela homenagem. Eu só tenho que agradecer. E eu vou me sentindo cada vez mais responsável por todos vocês. Porque, de alguma forma, a gente faz um papel de mãe. Embora alguns aqui não tenham idade para ser meu filho, minha filha, mas espiritualmente falando, são sim todos nossos filhos, não só o meu, como do Anésio também, nós nos consideramos os pais de todos vocês. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, obrigado pelo amor que vocês dispensam a nós, nos dando força, alimentando a nossa coragem, a nossa fé, para seguirmos em frente. Hã? Então solta. Eu vi no teu olhar o céu de algum lugar, mas qual não sei dizer. Também não sei contar o que é isso de amar, mas amo sem saber. Porque o amor que há em mim é um amor que não tem fim. Coração sabe bem mais do que a razão. Só ele pode mergulhar na inocência de um olhar e ter certeza.